Nossa história se inicia com o nosso protagonista em um leito de hospital, onde o médico pergunta para ele como está hoje. Taeson responde que todos os dias são iguais, ele sente muita dores nas pernas. O doutor diz que vai aplicar uma medicação. Taeson diz que tudo o que lhe resta são olhares piedosos, despesas e sua deficiência. É a cruel realidade de estar paraplégico. Sabemos aqui que Taeson sofreu um acidente por causa de um motorista bêbado. Após o acidente, ele começou a sentir fortes dores nas pernas, e começou a depender dos medicamentos cada vez mais. Dizem que Deus só dá provações que você possa aguentar. Mas eu preferia ter morrido. Frustrado, Taeson começa a ler novels. Sempre que eu leio novels com finais felizes eu também me sinto feliz. É reconfortante ler em um dia que me sinto deprimido. Acho que devo terminar de ler essa noite. Essa novel conta a história de um mago que reivindica a vitória e escolheu a criação de um novo mundo. Ele acabou com o velho mundo e criou um novo de acordo com seu próprio gosto. Todos perderam suas memórias e viveram uma vida feliz. Mesmo aqueles que experienciam mortes e traumas estão lá. Agora vivem como felizes ganhadores. No entanto, Taeson fica frustrado com o final ruim da novel pois o protagonista destrói o mundo só para criar um mundo novo só para ele. Por que essa novel que ele escolheu aleatoriamente tinha que ter um final tão ruim? Ele se pergunta por quê. Ele não pode ser feliz. Com pensamentos negativos e frustrados, ele vai dormir. No dia seguinte ele acorda com uma janela de estátua em sua frente. Taeson se pergunta o que é isso. Acho que tinha uma mensagem na minha frente. Será que eu acabei de ter uma alucinação? Olhando para baixo ele vê seus pés. Sentando olha ao redor. E se pergunta onde eu estou? Eu estava no hospital. Será que ainda estou sonhando? Olhando em uma bacia com água que estava ao lado ele vê seu reflexo e diz. Meu rosto. E outra pessoa. Sentando na cama ele se pergunta minhas pernas elas. Sem entender, ele pensa sobre o que está acontecendo. Novamente a janela de estátua apareceu. Com uma mensagem. Esse é o mundo. O mago que domina o mundo. A partir de agora você deverá viver como o personagem Mordvernas. Isso é o título da novel que eu estava lendo. Além disso, Mordvernas era um figurante. Em seguida surge outra mensagem. Informando que se Mordvernas morrer você também morrerá. Então ele se pergunta o que? Espera. Eu não conseguia sentir minhas pernas, mas agora. Se isso for verdade. Se levantando ele diz eu consigo ficar de pé. Eu estou em outro mundo. Outra mensagem aparece em sua frente, informando que está carregando. Baixando as memórias de Mordvernas, a língua do mundo Prim será atualizada. Todos os acontecimentos da novel estão sendo registrados. Todas as informações fornecidas deixam o protagonista com dor de cabeça. Enquanto ele se lembra sobre as informações sobre Mord, sua vida é como ela terminou. Então ficamos sabendo de quem se trata Mordvernas. Ele era um filho da família Vernas. Um filho bastardo do patriarca. Alguém tão poderoso que mesmo que o protagonista e seu grupo lutassem juntos contra ele, não seria garantido que conseguiriam vencer. Porém, no meio de um ritual para obter controle total sobre sua mente, ele foi enroscado pelo protagonista e seu grupo. Em resumo, ele é um figurante. Só tem um papel de suporte. Mas por que eu me tornei Mord? Uma janela aparece em sua frente e informa. Mudei o destino de destruição. Então seu desejo será realizado. Um desejo. Meu desejo vai ser realizado. Falando sobre destruição do mundo. Deve estar falando sobre o final da novel. Então quer que eu proteja o mundo no lugar do protagonista, que vai destruir ele mais tarde. Espera, deixa eu pensar um pouco. Eu posso estar sonhando. Por estar cansado da minha vida. Mas não posso ficar repetindo dia após dia dessa vida de merda. Se isso for um sonho, não quero acordar. Não ligo se for uma pegadinha ou coisa do tipo. Um desejo, né? Meu desejo é simples. Quero que meu corpo volte a ser como era antes do acidente. Não vou ficar satisfeito só com isso. Mudar o destino de destruição. Eu tenho todas as informações da novel. E todo o poder e talento do Mord. Vale a pena tentar. Não, eu vou conseguir. Mordvernas.
Ele faz parte da linhagem sanguínea do arquiduque Vernas. E um filho bastardo. Sem saber quem era sua mãe, teve uma vida difícil. Alguns dias depois de nascer sua mãe faleceu. Logo começou a ser chamado de o maldito que matou a própria mãe. Ele viveu a vida como um fracote, incapaz de suportar a pressão e xingamentos. Não era porque ele era fraco, ou não sabia como revidar. Era só porque a culpa de ser o maldito que matou a própria mãe o consumia de dentro para fora. Mas havia muitas coisas que seriam a virada de chave na sua vida. Aqueles que são da linhagem de Vernas despertam seus poderes quando completam 15 anos. Eles chamam esse despertar de o despertar do novo sangue. Você tem que suportar uma dor comparada a colocar seu corpo em chamas. Mas depois disso você seria beneficiado com grandes poderes. Mas para quem não era da família, Vervas as chances de sobrevivência eram de 1 em 5. Mas Mord não só sobreviveu como também despertou grandes poderes. Mord leu a última carta que sua mãe havia deixado para ele. Nela dizia, se você sobreviver ao seu aniversário de 15 anos, vá à casa principal dos Vernars. Então Mord foi onde a família do arquiduque morava. Ele concordou em passar por um teste para ser reconhecido por seu pai, que nunca o viu antes. Bom, essas são as informações de acordo com as memórias que recebi. Devo estar na casa dos Vernars para fazer o teste. Mord é um figurante, mas o arquiduque Vernas e o antagonista. Também sei bastante sobre a família Vernas. A família Vernas possui vários filhos de linhagem direta, então seria difícil um filho bastardo ser aceito. Mas ter crescido sem seus pais, fez com que ele ficasse cheio de desejos de ser reconhecido como filho do arquiduque, que por sua vez o usaria como seu cão de caça. Passar pelo despertar fez com que Mord ficasse tão forte que até o protagonista sofreria em uma luta contra ele. Mas eu não sei o quão forte isso é. Bom, eu vou ter que testar isso. Nesse momento uma pessoa entra no seu quarto. Esse homem é Todd, ele vai ser o instrutor do teste. Ele perguntou a Mord se ele havia esquecido que dia era hoje. Por que ele ainda está parado? Aí vamos logo. Assim, você é o instrutor Todd, certo? Dizia Mord. Enquanto parava em sua frente pensando, sou maior que ele. Todd por sua vez pensou, ele está diferente de ontem, seu olhar também está diferente. Bom, devo estar imaginando coisas. Todd voltando ao assunto diz, você esqueceu o que eu falei? Eu disse que o teste ia ser hoje. Mord perguntou que tipo de teste vai ser. Vai ver um teste para ver o seu potencial. Você é bem forte, deve saber lutar, né? Mord pensando. Vou ter que lutar. Lutar pela minha vida. Porém eu estou feliz com isso. Quero testar os meus poderes. Enquanto eles seguiam para o local do teste. Todd pergunta, você não se esqueceu do que eu falei ontem, né? Esquecer o quê? Ah, já esqueceu. Falei que você não pode falar que é filho do arquiduque. Assim. Ele tá falando das regras dos bastardos. Bom, mas isso não faz mais sentido, pois logo o arquiduque vai me reconhecer. E todos vocês vão ficar sabendo quem é o bastardo que se tornou o melhor guerreiro. Chegando, ele encontra alguns jovens que estão treinando. Um figurante pergunta se esse é o cara novo que vai ser testado hoje. Todd pergunta se ele sabe sobre o jeito que os Vernars lutam. Mord diz que sim, os Vernars só utilizam armas quando não são treinando. Porém, assim que forem treinando, eles utilizam seu próprio corpo como arma. Porém, isso mesmo, diz Todd. É claro, aqueles que não são Vernars de verdade usam armas. Mas os que têm sangue dos Vernars aprendem habilidades e utilizam só o seu corpo. A família Vernars é a melhor organização de guerreiros do continente, eles conseguiram fazer isso apenas com o combate corpo a corpo. Armas são coisas que não precisamos. Parece besteira. Mas não existe uma arma nesse mundo que supere o físico dos Vernars. Todd chama o figurante, cujo nome é Vincent. Diz que ele vai ser o seu oponente. De o seu melhor, esse teste vai decidir o seu futuro então. Mostre que você tem sangue Vernars em suas veias. Vincent pergunta se ele realmente tem 15 anos. Sua cara e... Mas com esse corpo grande. Me pergunto quem seria o seu pai. Vamos ver se esse corpo serve para lutar, vem pra cima. Mord em seus pensamentos disse que sabia que não seria o único, mas tem outro bastardo aqui. Bom, parece que o arquiduque não é o único que gosta de pular a cerca. Vou ter que mostrar minhas habilidades para esse bastardo.
Quando Vicente dá por si, Mord já está efetuando um gancho que ele só tem tempo de desvia, se perguntando que eu achei que ele não sabia lutar. Mord por sua vez diz que é muito mais ágil do que pensou. As lutas de boxe que aprendeu para passar o tempo são melhores que nada. Vincent diz que ele mentiu quando disse que não sabia lutar. Mord responde que não sabe do que ele está falando. Ele não mentiu. Vincent já ficando bravo, manda ele para admitir só pela sua postura ele consegue ver que teve um bom treinamento. Mord diz que ele só precisa copiar o que os outros fazem. Pela sua cara, nós já podemos imaginar a raiva que Vincent ficou. Partindo para cima de Mord, ele prepara um golpe. Um de seus companheiros exclama: ele tá usando mana. Já o instrutor manda deixar que lutem. Seu amigo novamente tenta explicar que seria perigoso. Mas Todd não liga. Vincent puto da vida diz: você ousa zombar de mim. Não vou mais me segurar. Com sua mão coberta de mana, ele efetua um golpe. Porém Mord desvia. Com uma cara de bunda, Vincent pergunta como um novato consegue prever minha técnica. Mord diz que agora é minha vez. Imbuindo mana em seu punho ele prepara seu soco. Vincent tentando bloquear diz que isso é impossível, ele passou anos treinando e utilizando mana mas vai perder para esse maldito. Enquanto Mord acerta um soco em seu abdômen, fazendo jorrar sangue, enviando Vincent voando. Todd surpreso pensa: eu achei que ele era um novato. Mas ele mandou o Vincent para longe. Esse garoto, ele é incrível. Caminhando em direção a Vicente, Mord murmura: teria sido diferente se eu lavasse aquele golpe. Vendo que Vincent ainda conseguia se mover, ele entra novamente em guarda. Porém, observando que ele não está mais sob controle de seu próprio corpo, Mord pergunta a Todd: você não acha que já é o suficiente, se eu continuar tendo medo de acabar matando ele? Todd em seus pensamentos diz que seu dever era testar ele, porém um poder de um testado não pode ultrapassar o de um instrutor. Seguindo em direção a Mord ele perguntou por que Mord havia mentindo. Mord por sua vez diz que não mentiu. Todd já ficando bravo diz que ele havia dito que não sabia lutar. Mord diz que é verdade. Nunca tinha lutado antes. Todd: você quer que eu acredite que você nunca usou mana? Como uma pessoa comum que nunca aprendeu técnicas de combate de mana consegue usar ela? O prota com a cara mais lavada do mundo pergunta: isso é mana? Eu só consegui usar depois de ficar com raiva, mas não sei o que é, e nem como controlar. Todd pergunta se ele quer que ele acredite nisso? Em seus pensamentos diz que ele Mord podia usar mana antes de seu despertar. E por isso que ele era tão talentoso. Com o sangue do deus do combate e da deusa, Arita, ele se tornou um ser miraculoso. Em outras palavras, Mordi tinha um DNA abençoado. Se não como alguém que com apenas 7 anos de treinamento poderia se tornar mais forte que o Arquiduque Vernars, que é o mais forte descendente do deus do combate. Voltando ao diálogo, Mord diz: bom fio porque ele ficou com raiva que consegui. Todd diz: então você está querendo dizer que você é um monstro. Você tem ideia de quem é o Vicen? Não é a primeira vez que eu encontro com ele. Todd diz que ele é um guerreiro Vernars, que passou por um treinamento difícil. E você ganhou dele. Coçando sua cabeça, Mord diz: entendi. Todd não satisfeito com sua resposta fala que, enfim você ganhou 200 pontos e passou em um teste que tinha como máximo 100 pontos. O que você vai fazer agora? Mord em pensamento diz: como vou saber? Você não me explicou nada. Bom, eu realmente não sei o que fazer depois desse teste. Todd explica que esse teste é para definir seu nível. A família Vernars tem 3 níveis base pros guerreiros. Se você passar no primeiro nível, pode seguir para o próximo. Se passar pelo último, vai ser qualificado como um guerreiro oficial. Mas o teste é difícil, muito falho. Mord com sua mão no queixo, diz: entendi. Então você pode me colocar no primeiro nível. Eu preciso aprender sobre as técnicas de combate básicas. Ou no segundo nível também ensinam isso? Todd diz que não. Mord pergunta se tem como subir de nível sempre que cumprir os requisitos de cada nível. Sim, mas então quero começar no primeiro nível. Todd em seus pensamentos diz: ele está falando sério. Ah,
Ele é só um bastardo. Acho que isso é o melhor para ele. Se virando ele diz, tá bom. Não é como se eu pudesse te dar um treinamento especial também. Por hoje é só. Amanhã vou mandar alguém te explicar sobre o primeiro nível amanhã. Já em seu quarto, Mord diz que esse teste foi muito fácil. Será que o Mord também passou por isso? Na novel não havia muitas informações sobre como Mord virou o trunfo do Arquiduque. Até que faz sentido pois ele é um figurante. Só diz que o Arquiduque tentou aumentar ao máximo seu potencial e acabou dominando sua mente. Ele sempre apanhou quando criança e nunca revidava. Acho que sei o porquê eu possuí o corpo do Mord. O Mord viveu uma vida totalmente diferente da minha. Ele sempre apanhou e nunca revidou. Eu por outro lado sempre lutei quando me senti injustiçado, parar a destruição do mundo. Eu tenho que lutar contra o protagonista, o Adam. Aquele que reunir os fragmentos do mundo. Que contém a essência desse mundo. Pode ser chamado de Deus Supremo. Assim como no título, Aidan reúne os fragmentos e se tornou o ser que dominou o mundo. E com isso trouxe a destruição do mundo. Aidan não só matou seus inimigos, mas também matou seus amigos. Para se tornar o destruidor do mundo. Cerrando o punho ele diz que essa pode ser sua última chance. A partir de agora ele vai se tornar o Mord. A família Vernars e quem governa o ducado. Ela possui um castelo luxuoso e também tem um centro de treinamento para os guerreiros. Parece que o centro de treinamento é muito maior do que os das universidades. Isso é o mínimo que se deve esperar da família Vernars. Nesse momento ouvimos um estrondo. O prota pergunta se assusta. Mas o novato que está ao seu lado diz que esse barulho deve ter vindo do centro de treinamento. Mesmo surpreso, Mord diz que é normal vindo de guerreiros que conseguiriam superar os limites humanos. Além de que os guerreiros Vernars têm a capacidade de fundir vários poderes em um. O figurante diz que já estão próximos à terceira região. Que seu instrutor estará o esperando. Ao chegar, Mord logo vê esse instrutor. Que por sua vez se apresenta como Reis, sendo o instrutor do primeiro nível. Pede para que o chame de instrutor Reis. O que Mordio faz? Então ele pergunta se seu nome é Mord certo. O que ele confirma? Reis diz que ele deve ter ido muito mal em seu teste para estar ali. O que Mord nega e diz que derrotou o Vincent. Reis fica surpreso e pergunta se ele realmente derrotou o Vincent. E se isso é verdade, o que ele está fazendo aqui? Mord diz que não tem motivo para mentir. E logo todos iriam saber o que aconteceu. Ele só está ali pois nunca aprendeu técnicas de combate e como usar mana. Reis confuso se pergunta como alguém que não tem nenhum treinamento poderia ganhar do Vincent. Seguindo em frente ele manda que o siga. Reis diz que deve ter guerreiros no campo de treinamento, então não os atrapalhem. Já Mord em seus pensamentos diz que mesmo o instrutor sendo de primeiro nível ele deve ser forte. Logo eles chegam no campo de treinamento e podemos ver que os outros guerreiros são apenas crianças. Isso decepciona Mord que logo pensa em ir para o terceiro nível logo. Reis pergunta se ele nunca aprendeu técnicas de combate. Mord diz que não, mas consegue usar mana. Reis diz que só por sobreviver ao despertar já é uma bênção. Ele diz que o primeiro passo é coletar Ether e criar mana. Mord diz que já fez isso. O segundo é coletar mana. Mas ele já deve ter feito isso também. O próximo é entender a mana e ampliar seus sentidos. Se fizer isso, você vai poder ir para o próximo nível. Mord pergunta se ele não vai ter que aprender nada sobre o básico de combate aqui. Reis pergunta se ele quer ficar mais tempo aqui. Se esse for o caso, ele pode providenciar. Mord suando diz que não precisa. Reis diz que só vai ajudar em algumas coisas. Depois ele vai ter que aprender sozinho. No segundo nível você só vai ter ajuda nas coisas que for horrível. Mord agradece. E pensa que não pode menosprezar o primeiro nível. Pois tem que aprender desde o básico para manusear bem o seu poder. Logo vemos Mord treinando sua mana Ace diz que isso não faz sentido, só se passaram 10 minutos e sua mana já é maior que a dos instrutores. Mord pergunta se é só isso. Ace diz que é. Ele passou do primeiro nível. O que deixa Mord surpreso. Que se pergunta é só isso mesmo. Já no outro dia no treino de reforço físico explicado que são dívidas em 2 níveis, sendo o primeiro em fortalecer o corpo e o segundo suas habilidades.
Mord diz que reforço físico é uma habilidade muito difícil, muitos não conseguem. Preparando sua técnica de fortalecimento de mana, ele prepara um golpe em direção à parede que por sua vez é destruída. Ele diz que não levou mais de 30 minutos para a remasterizada. Se virando para o instrutor, ele diz que agora só falta o teste prático. Porém o instrutor, coçando sua cabeça, diz que não tem mais nada para ensinar, que ele já passou pelo segundo nível. Porém o instrutor diz que o terceiro nível vai ser mais difícil, pois lá ele irá encontrar outros da linhagem Vernars. E vai ter que enfrentar eles sem saber nenhuma técnica de combate. Mord em seus pensamentos diz que realmente não aprendeu nada de técnicas, pois o instrutor só o passou para o próximo nível achando que ele está mentindo. O instrutor diz que até aqui só a força bruta resolve. Mas para passar no terceiro nível vai ter que dar tudo de si. Mord concorda. Em seus pensamentos diz que já sabia que seria difícil, mas está ansioso para conhecer outras pessoas com o despertar do novo sangue. Já no outro dia, um grupo conversando diz que houve alguém que passou pelo primeiro e segundo nível em 2 dias. Outro diz que ele é da linhagem sanguínea dos Vernars. Outro diz que não faz sentido alguém da linhagem dos Vernars ir para o primeiro nível. Em seguida é mostrado mais um descendente dos Vernars, seu nome é Fion. Seu colega pergunta o que ele vai fazer. Fion diz que ele só não foi direto para o terceiro nível pois queria chamar atenção. E que vai mostrar para esse rato que existem ranks dentro da família Vernars. Seu amigo diz para ele olhar que deve ser esse cara. Mord, entrando no campo, diz que ele realmente deveria ter vindo direto para o terceiro nível. Fion, se aproximando, pergunta se ele e o esquisito. Mord pergunta: quem é você? Eu sou Fion, o capitão da segunda classe, sou da linhagem dos Vernars como você. O prota diz que se chama Mord, ele vai fazer parte da classe 2. Embora não saiba quanto tempo vai ficar ali. Fion puto pergunta se ele acha que isso aqui é uma piada para ele. Mord, coçando o pescoço, diz para ele não falar isso. Ele não teria vindo aqui se achasse isso uma piada. Não tô no clima bom para brigar, então por que você não se acalma um pouquinho? Como esperado de um Vernars. Acho que você pode aguentar isso, diz Fion. Mord pergunta se ele achou que ele ia se mijar só porque você está me intimidando. Fion, puto da vida, pergunta se ele tá se achando só porque passou pelo despertar. Se você acha que é o único Vernars aqui, eu vou matar você. Os figurantes dizem que o Mord está ferrado pois não há nenhum instrutor ali. E Fion não vai se segurar. Então Fion ataca Mord e diz que ele vai pagar pela sua arrogância. Enquanto ele desfere um golpe, os figurantes perguntam se o Mord já era. Em meio a toda a poeira que se formou, vemos uma silhueta em pé e outra de joelhos. Enquanto os figurantes ficam surpresos. Mas quando a imagem se revela, podemos ver Fion de joelhos com a boca sangrando e a mão em seu abdômen. Mord diz que achou que ele era mais forte. Porém ele não passa de um cão que só sabe latir. Fion, por sua vez, diz que ele só teve sorte. Já Mord diz que ele não precisa de sorte, pois Fion não passa de um fracassado. Fion, ouvindo isso, parte para cima mandando ele calar a boca. Mord, por sua vez, desvia. E com um giro desfere um chute na cabeça dele, enviando para longe. O prota fica surpreso pois Fion é muito fraco para ser um Vernars. Mas pensando, ele diz deve ser por causa da técnica que aprendeu antes. Se não for, então o Mord original masterizou isso tudo por puro instinto. Acho que o Mord atual é mais fraco que o Mord da novel. Um figurante, erguendo Fion, pergunta se ele está bem. Ele, por sua vez, sem entender o que aconteceu, manda seu amigo sair pois a luta ainda não acabou. Você desmaiou, diz Mord, ficou desacordado por 10 segundos. Fion diz que é mentira pois ele só atacou quando ele estava de guarda baixa. Mord pergunta se ele deixou a guarda baixa enquanto lutava contra uma pessoa que quer se tornar um guerreiro? Que patético. Fion diz que não, e por você sabe falar que pode dizer tudo o que passa pela sua mente, seu merdinha. Se levantando com uma aura vermelha se espalhando por todo lado, diz que vai acabar com ele agora. Um dos alunos pede para chamar o instrutor, outro pede para que Mord fuja pois Fion vai matá-lo. Ah, sério? Pensando, Mord diz que ele deve ter invocado o despertar do novo sangue. Mas não tá controlando o novo sangue. Tá mais como se fosse uma mana. Até que faz sentido crianças bastardas estarem neste nível. Um velho, se aproximando, pergunta o que está acontecendo.
Um dos alunos informa que Fion e Mord estão lutando. Vemos então que o nome desse instrutor é Darley. O aluno pergunta se eles deveriam separar eles. Darley por sua vez diz que não vamos só ver por enquanto. Pensando ele diz que Fion é bem forte a ponto de se comparar com um guerreiro comum. Mas não teve chance de testar o seu real poder até agora. Olhando para Mord ele diz que essa criança deve ser a que começou hoje. Não vai ser muito problemático se essa criança morrer. Canalizando mana em sua mão Fion diz você vai pagar com sua morte por ter me enfurecido. Surpreso Mord diz que ele até é capaz de usar uma habilidade avançada que usa uma parte do corpo para criar uma arma mágica. O impulso corporal. Vai ser ruim se ele me acertar. Enquanto Fion solta e desfere um golpe porém Mord desvia. Fion sem dar espaço não permite que Mord fuja prepara um soco. Porém Mord é mais rápido desferindo um golpe em seu nariz. Fion continua com sua investida atacando porém seus ataques não surtem efeitos sobre Mord. Frustrado ele se pergunta como isso é possível ele nem despertou seu sangue ainda? Os alunos comentam que a luta parece equilibrada. Porém o instrutor Darley diz que não Fion está claramente sofrendo nesta luta. Dá pra ver que o impulso dele tá ficando mais fraco. Mord diz que tá na hora de ir um pouco mais sério. Partindo ele desfere um soco em seu abdômen fazendo Fion cuspir ketchup. Mord pede desculpas, ele tentou se segurar, mas parece que ainda usou muita força. Fion virado no 600. Manda ele calar a boca. Tudo o que você fez até agora foi correr como um covarde. Mas por dentro está pensando que se for atingido novamente vai ser o seu fim. Se virando para o Mord ele diz que ele está fugindo porque sabe que se for atingido vai morrer. Mord então diz que tá bom, vou parar de desviar. Eu ia pegar leve com você, mas já está me tirando do sério. Fion sorrindo diz ele caiu. Partido para cima ele diz não vai se arrepender depois. Soltando ele desfere um golpe poderoso. Porém Mord segura sua mão. E diz que acha que o impulso não funciona quando você é mais fraco que seu inimigo. Acho que isso foi uma boa lição. Fion assustado diz que um usuário de impulso sempre ganha de um que não tem, é senso comum. Mord desfere um soco em seu abdômen. Enquanto Fion pensa que começou uma luta que é impossível de vencer. Logo sendo enviado longe se chocando contra uma parede. O instrutor Darley surpreso se pergunta de onde esse garoto veio ele conseguiu derrotar o Fion sem usar o impulso. Já treinei vários Vernars mas nunca vi nada talentoso assim, conseguir diminuir tanto assim a distância entre ele e os de linhagem direta. E só tem 15 anos e já é forte assim. Ele é um monstro. Limpando suas mãos Mord pergunta se mais alguém vai querer tentar? Saindo o instrutor manda levarem o Fion pro centro médico. Em seus pensamentos diz que se ele não fizer nada, a ordem de comando aqui vai ruir. Não importa o quão talentoso ele seja, ainda não muda o fato de que é só um filho bastardo. Preciso conseguir te controlar de todo e qualquer jeito. Bom, o vídeo fica por aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o curtir, comentar e compartilha.